Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo. Nós vamos hoje nos encaminhar para o penúltimo conteúdo deste primeiro ano do ensino médio. Estamos chegando no derradeiro final do ano e para este penúltimo conteúdo, este penúltimo capítulo, nós vamos começar a falar sobre a embriologia animal. Como o próprio nome já diz, dá para perceber que é sobre o desenvolvimento do embrião, no caso, obviamente, do animal. Tem embrião vegetal? É claro que tem, né? Quando tu bota para crescer um germinar ali, né? Um feijãozinho, ele cresce, desenvolve aquele experimentozinho bonitinho que tu fez no ensino fundamental. Aquilo ali é um embrião vegetal. No caso, nós vamos estudar hoje a embriologia animal. No teu livro, tu vais encontrá-lo na página 182, a começar este conteúdo e finalizando na 195, o que se sucede depois os exercícios. Então vamos lá, pega teu livro, pega teu caderno, tuas canetas e vamos pontuar aquilo que é bem importante para o nosso conhecimento sobre embriologia na aula de hoje. Como definições, então, sobre a embriologia, nós vamos falar o que ela significa, para que serve a embriologia. Conheceremos tipos de óvulos. Deixa eu aumentar aqui que está meio esquisito esse negócio. Opa. Aqui. Pronto. Pronto, agora ficou melhor. Está mais bonitinho. Definições, então, sobre os tipos de óvulos, definições do que seria a embriologia, etc. Tipos de óvulos, né? Tipos de clivagens, vocês já vão entender o que seriam clivagens. A embriogênese por si só. O que acontece com os chamados folhetos embrionários? Folheto embrionário, não sei nem o que é isso. Calma, vou explicar tudo. Nós vamos conhecer todos esses pontos passo a passo. A classificação embriológica e, por fim, os chamados anexos embrionários. Tá? Então, tudo que faz com que o embrião chegue no seu final, do seu estágio embrionário, e possa depois ser considerado feto, ou então, inclusive, tendo a sua vida extracorporal ou extra estrutura como casca, não é? Dependendo do animal, para a sua vida como juvenil. Certo? Vamos indo. Bom, logo de início nós vamos ter algumas definições sobre os tipos de ovos, tá? Os tipos de ovos, pessoal. Esse é o tipo de conceito que a gente tem que mais ou menos ter em mente, que nem todos os ovos, o que são ovos? Que ovos são esses? O senhor está falando? São aqueles ovos em que logo se sucedeu a fecundação. Não é o óvulo, é o ovo, tá? Então, logo em seguida que a fecundação se deu, dependendo do animal, ele pode exibir uma estrutura diferente um do outro. São catalogados 4 tipos distintos de ovos no reino animal. E os prefixos e sufixos são muito repetitivos e tu vais entender isso com bastante clareza. Os ovos do tipo chamado oligolécitos ou alécitos, tá? Oligo quer dizer pouco, lécito quer dizer vitelo, tá? Então são ovos que apresentam pouco vitelo, que está distribuído de forma uniforme por todo o citoplasma dessa célula única por enquanto. Encontrados em alguns equinodermos, para quem não conhece vai estudar o ano que vem, é o grupo das estrelas do mar. Protocordados, os indivíduos muito simples que deram origem provavelmente depois o grupo dos vertebrados, né? E o grupo dos mamíferos também são oligolécitos, certo? Telolécitos incompletos, também chamados de heterolécitos, são ovos que apresentam uma quantidade média de vitelo, distribuída de forma desigual pelo citoplasma. Já vai ter desenhos, tá? Encontrado nos anfíbios, é praticamente exclusivo dos anfíbios. E tem aqueles telolécitos que são completos, ou também chamado de megalestos, grandes vitelos, tá? São ovos que apresentam uma grande quantidade de vitelo concentrada no polo chamado vegetativo. Ou seja, é onde não está o embrião.
O polo vegetativo, imagina a célula grande, aonde tem um polo vegetativo, ou seja, não existe vida ali. Simplesmente é para manter a vida enquanto fisiologia. Não está ali o grupo celular que dará origem ao embrião, ok? Quem é que possui esse tipo de ovo telolécito completo? Peixes, répteis e aves. Tá? Os três primeiros grupos, né, grandes grupos de animais. E o grupo chamado de centrolécitos. Tá? Bem interessante esse tipo de ovo, porque esse centrolécito tem o vitrelo, já diz aqui, o vitelo, no centro da célula. Quem é que tem? Apenas artrópodes. Várias e várias questões dos antigos vestibulares falavam a respeito desses tipos de ovos. Às vezes, em questões de VOF, múltipla escolha, perguntava-se a respeito disso. O tipo de ovo de um artrópode, o tipo de ovo de um anfíbio, e botavam entre as características de associação de colunas e tudo mais, para tentar ver se vocês tinham o conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento tivesse para discernir algumas características, melhor. Esse tipo de conhecimento pode ser puxado pelo professor do segundo ano, dependendo do foco que ele dá. Tá? Então aqui nós temos um grupo, nós temos aqui o primeiro, né? O chamado oligolécito, né? Os grãozinhos pequenos de vitelo. O telolécito, chamado telolécito, que tem pouco desenvolvimento, né? Tem pouco vitelo, chamado heterolécito. Agora faltou a palavra, me veio de novo. Heterolécito, né? E aqui o telolécito completo, incompleto, completo. E aqui o chamado centrolécito. Se tu observar bem esse cordão, esse cinturão que está aqui, ó, aqui é o cinturão do vitelo, característico de artrópodes. Professor, não lembro quem são os artrópodes? Insetos, aracnídeos, crustáceos, ok? Todos eles, camarões, e aí vai, certo? Então, oligolécito, bem pouquinho, ó, bem pouquinhos grãos de vitelo. Telolécito desigual, né? Heterolécito, incompleto, meio a meio. Telolécito do tipo completo, muito vitelo no polo vegetativo aqui embaixo. Ó. Aqui está o polo animal para quem tem vegetativo, a parte de desenvolvimento fisiológico. Polo animal, aonde realmente está o embrião. Tá? E aqui o centrolécito. Ok? Aqui algumas fotografias mostrando o processo de desenvolvimento do embrião a partir do momento da fecundação até os processos de divisão celular que se sucedem, e aqui eu vou fazer uma ressalva. Deve-se lembrar dos processos de divisão celular. Essa imagem que está na base aqui do slide, ele é mais corriqueiro, né, do que nunca. Esse tipo de imagem, pessoal, retirado do Google, tirei do Google essa imagem, ela é uma imagem que já teve em várias questões de vestibular. O que ela tem de interessante? Ela mostra o processo de formação do ovo, que nós estávamos falando até agora, e as suas sucessivas, olha aqui, clivagens. O que são clivagens? Está dizendo as imagens aqui de cima? Todas elas sendo divididas? Pessoal, clivagem é o processo de divisão celular. E aí vem a ressalva que eu faço para vocês do conteúdo de divisão celular. Para tu gerar células iguais, tu precisa de um processo de de divisão celular, que torne cada uma dessas células que estás enxergando aqui uma igual à outra. O processo chama-se mitose. Só para relembrar, certo? Sucessivas clivagens, que é o processo de divisão, geram um amontoado de células. Mais ou menos na espécie humana, tá? Mais ou menos 64 se aglomeram até se formar uma estrutura muito parecida com essa, a chamada mórula. A mórula, ela é uma bola compacta
bola compacta, repleta de células. Aqui no seu interior está cheio de células, tá? Perdão. E quando chega no número de 64, ela começa a aumentar, claro, ela não para a sua segmentação, as suas clivagens. Ela expande. E ela chega num estágio que para ti vai parecer que é a mesma coisa, mas tu imagina que isso aqui está em tamanho, só para caber na imagem, isso aqui em tamanho aumentado. Eu vou tentar te fazer uma comparação quando tu tens, por exemplo, uma massa. Sabe aquelas massinhas de criança, aquela massinha que tu fica juntando ela, assim, dando forma? Então é mais ou menos isso daqui que tu tens, uma massa compacta. Isso é chamada mórula, cheia de células, cada uma delas aqui. Quando chega nessa fase e ela tem que expandir para melhorar o seu processo de desenvolvimento, nós começamos a fazer clivagens, só que agora a blástula ela vai expandir-se. A mórula expande-se para a blástula. Quando eu digo expande-se para a blástula, e o exemplo, a analogia que eu faço com uma massinha, é como se tu pudesse inflar esta massinha compacta com ar e expandir como se fosse um balão. Tá imaginando? Expande a mórula compacta e todas essas células que estavam até aqui no meio vão parar na periferia, viram uma grande bola. Então todas as células que estás enxergando aqui, elas estavam ou lá no meio ou estavam na periferia. Portanto, todas as células ficaram expostas. E no interior da blástula, vazio. Eis a grande diferença entre uma blástula e uma mórula. Mas o que tem de tão importante nisso, professor? Olha aqui. A partir do momento que tu queres fazer com que esse animal cresça, tu precisa ganhar espaço. Não adianta essas células ficarem escondidas e elas sem fazer nada. Elas vão ter que fazer alguma coisa com espaço. E para isso precisa expandir. As clivagens vão continuar. A blástula vai continuar movimentando o processo mitótico até aumentar o número celular. Mas precisa de espaço. Certo? Quando ele começa, então, a aumentar o processo de divisão celular, nós temos, dependendo do animal, alguns tipos de desenvolvimento, que é possível verificar nos estágios iniciais de cada embrião de cada animal, certo? Então, se tu parar para observar aqui, exemplo aí, temos aqui um zigoto, né? Ovo, um zigoto, começa o processo de divisão celular. Essa imagem já caiu também várias vezes em processo de vestibular. Primeiro processo de divisão celular, né? Uma primeira clivagem, segunda clivagem, e aí vai indo. Forma a mórula e até chegar a tal da blástula. Esse é o processo clássico, tá? Chamado holoblástica igual. Ou seja, holoblástica, holos quer dizer completo, né? Blastos, da parte da blástula, né? A blástula é totalmente dividida, né? De maneira igual, ou seja, tu olhas a mórula que tem todas as células iguaizinhas e a blástula se torna uma estrutura completamente igual uma outra. Perdão. Já, por exemplo, nos mamíferos, no grupo dos mamíferos, ela já acontece de maneira também holoblástica igual, tá? Com a zona pelúcida, que é as primeiras divisões, mórula, e aí tem o chamado blastocisto, tá? Hoje está pegando aqui a voz. Aqui temos o embrioblasto, a parte onde fica o desenvolvimento do embrião, e aqui a parte do trofoblasto. Aqui nessa parte do blastocisto ou blástula, dá na mesma, é só para dizer que vamos dizer assim, é a parte que os mamíferos se destacam, é porque ele é um pouquinho diferente dos outros, tá? Então deram o nome de blastocisto, mas é uma blástula. Tem a parte onde fica o embrião, onde está o embrioblasto, e o trofoblasto, a parte onde vai acontecer algumas coisas que eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá?
quanto ao desenvolvimento embrionário. Já que nos anfíbios, ela é uma holoblástica desigual. Cadê a parte desigual, professor? Olha aqui, ó. O desenvolvimento, olha aqui, ó. Nesta fase começam umas células ficarem maiores que as outras. A mórula e a blástula, tá? Umas células maiores que as outras. Nos répteis e nas aves, começam os processos de divisão, tá? Chamada de meroblástica discoidal. Parece um disco, tá? Ela parece que não se separa 100%, como aparecia aqui, ó, as célulazinhas nos anfíbios, nos mamíferos. Aqui, ó, ela é discoidal, ela se divide, mas parece estar sempre unida pela mesma placa, tá? Uma coisa interessante a respeito da blástula dos répteis e das aves é que ela tem na parte superior o chamado blastodisco. Esse blastodisco é aonde fica o embrião. E o vitelo, E o vitelo está na parte inferior aqui, ó. Tudo isso porque répteis e aves dependem muito dessa estrutura vitelo para sobreviver. Eles não desenvolvem-se dentro do corpo da mãe, né? Então, quanto mais vitelo, mais chances do embrião se desenvolver. Nos artrópodes, em geral, nós temos o ovo, várias segmentações, e ela é uma chamada meroblástica superficial. Todas as células vão para o lado de fora e deixa aqui um espaço interno chamado blastocele. Tá? Então, tu nota que cada animal desses grupos animais desenvolve-se de uma maneira distinta. Aí tu vai me perguntar, tá, e aqueles animais tipo planária, tipo aqueles outros, pessoal, têm processo de desenvolvimento embrionário completamente diferente desse que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, ou eles não têm embrião como propriamente dito, ou não fazem reprodução sexuada, né? Ou ainda a reprodução sexuada deles pouco difere dos artrópodes, por exemplo, e aí vai. Tá? No segundo ano, vocês entrarão mais a fundo na parte da zoologia, em que poderá ser abordado esse tipo de assunto. Ok? Vamos falar rapidamente sobre a embriogênese. Rapidamente não, detalhadamente quis dizer, sobre a embriogênese, certo? Nós temos que falar sobre clivagens, já demos até uma prévia sobre o que é clivagem. Clivagem é a segmentação, certo? Todo o processo de segmentar, ou seja, de dividir o embrião, é uma clivagem. Óvulo é do tipo oligolécito, clivagem ela é total e igual, tá? Dependendo do processo, tá bom? E essa segmentação vai se dividindo até chegar numa estrutura chamada de blástula. Claro, aqui está em tamanho todo ele igual, pessoal, tá? Então não tem como, se eu fosse fazer muito maior, pegar um desenho muito maior aqui, teria que aumentar uma tela só para blástula, por exemplo, tá? Então, para tu ter uma ideia que a blástula, né, ela é uma estrutura aqui, no caso, totalmente cheia, né? E quando a gente corta, se a gente fizesse um corte, nós veríamos o que ela tem no meio, né? Ela é repleta de células na volta, no interior ela não tem nada, tá? Então ela difere-se em número de celular, como as células se posicionam e a estrutura interna. No caso da mórula, ela é maciça, com um número fixo de células. Já na blástula, o número é maior de células, ocorre a migração de todas as células presentes na mórula para a periferia e cria-se, no caso, uma cavidade chamada de blastocele. Tá certo? Sobre essa blastocele, muitas coisas serão faladas, tá bem? Nós vamos falar muito sobre o processo de desenvolvimento do embrião, ou seja, a embriogênese, no que toca à parte da blastocele. Para quem não sabe, blastocele quer dizer cela, tá? Cela, pequena cavidade pequena da blástula, tá? Blastocele, tá bom? Bom, a partir do momento em que a gente tem o processo de gravidez iniciado, a gente tem, claro, obviamente que houve fecundação, não é?
houve a cariogamia e aí sucessivamente foram se dando os processos. Mas para que haja efetivamente sendo considerado que a mulher está grávida, tá? O processo, o início da gravidez se dá com a nidação. Já falei sobre isso em aula passada, tá? O processo de nidação determina o início da gravidez, ou seja, é quando o embrião está fixo na parede uterina. É o que está acontecendo aqui na imagem da esquerda, tá? Observa o trofoblasto, já disse para vocês que nós vamos falar sobre ele, tá? Aqui está o embrião e aqui algumas ramificações do polo animal acontecendo para o interior da parede uterina. Pensa o que é isso aqui. Pensa. Vamos lá. Para que ocorra é necessário que, para que tenha anidação no caso, né? A mucosa uterina tenha sido preparada pelos hormônios, hormonas, tanto faz, tá? Ovarianas ou ováricas, tanto faz. O blastocisto tenha atingido o estado de desenvolvimento necessário para poder se implantar. Muitas das vezes a mulher não tem sucesso no processo, na tentativa de engravidar, porque o embrião, o processo de desenvolvimento da blástula não está completo, ou está passado, tá? Às vezes acontece, tá bem? Então, esse tipo de processo chamado nidação caracteriza o início da gravidez. Tá pensando nisso aqui? Nessas ramificações celulares para o interior da parede? O que pode ser isso? Vamos lá, vamos pensando. Resumindo, tá? Ocorre a fecundação na tuba uterina, né? Mais ou menos 12 horas após a relação sexual, vamos dizer assim. Aqui só uma imagem bonita, né? Mostrando o espermatozoide furando, né? A zona pelúcida do óvulo. Em mais ou menos ainda 12 horas nós temos já o zigoto, né? E o processo de cariogamia aqui, ó, união dos dois núcleos. Isso é uma fotografia verdadeira, tá? Em 24 horas já terminou o primeiro processo de clivagem, gerando 2 células. Em 45 horas, 4. Em 72 horas, 16 células. Eu tenho um embrião ainda? Não, não tenho, tá? Eu tenho um amontoado de células. Aqui um pontinho amarelo mostrando que a posição das células está aqui, ó, descendo a tuba uterina. Aonde vai se fixar? Pessoal, pode se fixar tanto na esquerda, aqui, ó, descer para cá, né? Se fixar aqui, ou se fixar na direita, tanto faz, da imagem, direita da imagem, não do modelo anatômico, porque aqui é a esquerda do modelo anatômico, tá? E aqui é a direita, ok? Então, dependendo do movimento do útero, do movimento da mucosa, dependendo de tudo, ele vai se fixar num lado, depende, tá? Normalmente, via de regra, ele se fixa no lado de onde ele partiu, tá? Aqui está, olha aqui o polo animal fixando-se na parede uterina, trofoblasto. Calma, nós estamos conhecendo o que são essas ramificações aqui. É o processo inicial do desenvolvimento de quem? Calma, vai pensando. 13º dia, pessoal, depois da fecundação. Nós já temos completamente implantado o embrião na parede uterina. E o que acontece no 14º dia? Olha aqui, os primeiros... dia 21, os primeiros segmentos sanguíneos chegando. A partir deste momento, olha aqui, ó, a imagem não está muito bonitinha, mas dá para entender, né? A partir desse momento já tens aqui, olha aqui, ó, um pequeno embrião. Tem um embrião, sim, com 21 dias, tá? Então esse processo que tu viste aqui, ó, eu quero voltar aqui. É o início do desenvolvimento daquela que tu conhece como placenta, tá? O processo de formação placentário começa aí, tá bem? Bom, fixou, nidou, não é? Começou o processo de desenvolvimento do embrião. Com ele fixo, pessoal, ele vai começar a se desenvolver. Sem ele se fixar, não vai mais,
tá bem? Ele cai por dentro do útero e sai no próximo processo de menstruação, tá? No processo final do ciclo menstrual. Quando ele se fixa, começa o processo de desenvolvimento do embrião. Como? Como é que eu chamo isso? Começa desenvolvendo a chamada gástrula, ou também o nome do processo chamado de gastrulação. Essa gastrulação é a primeira fase do embrião. Olha o que eu estou dizendo. É a primeira fase do embrião. Então eu vou considerar que antes dele chegar no útero, antes dele nidar, ele não é embrião? Não, ele não é embrião. Tá? Ele só é embrião quando ele está fixo no útero e começou o primeiro processo, que é o desenvolvimento do sistema digestório. Isso aqui quer dizer gastrulação. Gastrulação é quando a gastrula, olha o prefixo, gastrite, lembra? Gastrulação, processo de desenvolvimento do sistema digestório. Ocorre a formação do arquêntero, blastóporo e da mesentoderme. Meu Deus, falou horrores de nomes agora. Tudo fácil. Vamos lá. Arquêntero, arqueologia, velho, enteron. Enteron quer dizer intestino. Ora, mas você me falou que era digestório? Sim, mas o intestino, ele é o real tubo de qualquer animal. Mas o estômago, ele é uma derivação do intestino. Mas o intestino médio, derivação do intestino. E o esfíncter e o reto, tudo intestino. Tudo. O que difere é a especificidade das células ao longo da vida. Certo? O arquêntero é o primeiro tubo que vai dar origem ao teu sistema digestório. Primeiro, enteron, tá? Primeiro. Blastóporo é um poro que terá contato com o meio externo. Ele ligará o arquêntero ao meio externo. Já vou mostrar. E a mesentoderme? Essa mesentoderme é uma camada de células que vai originar 3 tipos de outras células. Ou seja, aqui está o tecido mãe que dá origem a todas as células do teu corpo. Eu vou deixar muito enfatizado isso. No processo de gastrulação, tu forma o arquêntero, o blastóporo e o tecido mãe de todos os teus tecidos do corpo. Tecido nervoso, tecido muscular, tecido de tendão ali, côndrico. Côndrico é o nome, como é que é o nome ali? Não? Esqueci, faltou o nome. Cartilaginoso, pronto. Côndrico, vem de condros, tá? Todos os outros que eu estou falando para você, beleza. Mas é para se ter cuidado. A mesentoderme, ela vai se derivar em essas 3. Mesoderme, endoderme e ectoderme. Ok? Agora anota. Se está ligeiro, dá um pause, anota, realiza, volta o vídeo. Vamos lá. No processo então de gastrulação, nós temos a formação do arquêntero, blastóporo, tecidos, né? Os dois. O primeiro deles, a ectoderme e a mesentoderme. Ou seja, olha para cá. Olha para cá primeiro, depois tu copia. Olha para cá, esquerdo. Nós temos a blástula. Ela é oca, já te disse isso. E essa parte oca, que ela está cortada aqui, tá? Essa parte oca, aqui no meio, ela é repleta de líquido, tá? E ela pode ser maleável. O que quer dizer isso? Só para deixar claro a legenda. PA, polo animal, PV, polo vegetativo. Tá bem? Existe uma pequena diferencinha de tamanhos devido à função que essas células já estão desenvolvendo. Conforme a gastrulação começa, no momento que o embrião já se fixou, já nidou, olha só o que aconteceu aqui. Essas células do chamado polo vegetativo dobram-se e formam essa
Parece uma dobra, né? E é isso mesmo. É como se tu pegasse uma bola murcha e conseguisse apertar aqui no meio dela, olha aqui, ó, e formar uma canaleta, sabe? Ela dobra assim, ó, e ela forma uma chamada blastocele residual porque ela diminui essa camada interna da blastocele, formando a primeira estrutura chamada de arquêntero. Tu imagina que isso aqui está cortado e, claro, uma parte igual está do outro lado aqui, né? A parte que nós não estamos vendo, tá? Então a parte vegetativa ela vai começar a tomar conta do espaço praticamente que havia, olha aqui a última figura, que havia na chamada blastocele residual, e ela praticamente acaba com a blastocele, deixando então o arquêntero como a nova estrutura estrutura embriológica. Se tu imaginar isso daqui acontecendo como se fosse uma bola murcha, tu dobrando ela, olha só, e ela ficando assim oca aqui do meio, tu vais ver que vai haver um orifício pela qual essa bola, né, vai se conectar com esse espaço que tu acabou de dobrar. Este é o blastóporo. Essa comunicação do arquêntero com o meio externo é o blastóporo. Aquelas células do polo vegetativo que se dobraram para o interior são agora a mesentoderme. E a ectoderme é a parte do chamado polo animal. Com isso, eu tenho a fase de gástrula completa. A gastrulação chegou ao final. Quando que a gastrulação chega ao final? Quando eu tenho a ectoderme pronta, a mesentoderme pronta, o arquêntero pronto e o blastóporo definido. Certo, pessoal? Então, de uma blástula vai a gástrula, ok? Que é a primeira estrutura que teu corpo desenvolve. Ou seja, não é nem tubo neural, que vai ser o próximo, mas não é o primeiro. O primeiro é como tu vai conseguir alimento. Então é um tubo que demora tempo a se desenvolver e precisa primeiramente começar a se desenvolver aí. Ok? Vamos indo. Como te falei, gastrulação é a primeira fase. A segunda, depois da gástrula pronta, vem o processo de desenvolvimento do tubo neural, chamado de neurulação. A neurulação é a formação do tubo neural e da chamada notocorda. É possível que tenhas ouvido falar em notocorda lá no fundamental. Lá falando sobre os seres vivos, creio eu lá pelo 7º ano, né, das ciências da natureza, tubo neural e notocorda. Bom, são coisas diferentes? São coisas bem diferentes, tá? Nos primórdios da vida dos primeiros, primórdios da vida dos primeiros, ficou bem redundante. Nos primórdios dos vertebrados, a notocorda ela era uma estrutura muito importante porque dava sustentabilidade. Mas o tubo neural, dava sustentabilidade ao tubo neural. O tubo neural continuou ao longo da vida. O tubo neural é um conjunto de células que comunica e intercomunica tecido do corpo. Porém, ao longo do processo evolutivo, dos vertebrados, a notocorda foi substituída por aquilo que tu conhece como coluna vertebral. Ou seja, a coluna vertebral ela encapsulou o tubo neural, aquilo que tu chama de medula. Isso aqui, tubo neural, é aquilo que tu chama de medula óssea. É isso, tá? Medula neural. Tá? Medula óssea, quando eu quero dizer, não é a medula aquela do fêmur, tá? Tô querendo falar, desculpa, posso ter me expressado mal. É a chamada medula neural, o tubo neural. É aquilo que está no interior da coluna vertebral, tá? Só para não haver mal interpretação frente à minha frase. Muito bem. Vamos aqui a esta imagem, depois tu copia, tá? No processo de neurulação, ele parte de onde? Eu preciso, para começar uma neurulação, eu preciso ter o passo anterior completo. Aonde que eu começo a olhar? Aqui, ó, gástrula.
A gástrula tem que estar pronta, pessoal. O blastóporo, tá? Aqui está completinho, não está nem cortado, tá? Vamos dar um corte transversal nele. A gente chama transversal. Não, sagital, tá? É um corte chamado sagital, porque ele tira uma lasca da frente aqui, né? Dessa gástrula. E ela mostra então aqui o interior do arquêntero, o blastóporo, em azul a chamada ectoderme e a mesentoderme em amarelo, revestindo o interior do arquêntero. Beleza? Recapitulou? Tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Aqui nós temos então a parte do arquêntero, né? A neurulação vai começar. Como é que a neurulação vai começar? Segue a flecha. Ó. O arquêntero começa... Desculpa, o arquêntero não. Aqui na parte superior, tá? Da chamada gástrula, ela começa a achatar, formar uma placa, tá? Uma placa firme em que dois grupos de células vão se modificar. Essa placa, olha só, achatada, olha aqui, ó, tá? Ela é uma chamada placa neural. Já formou cérebro? Não, calma, nem começou. Não estou nem falando de cérebro. Nós estamos falando de sistema nervoso, tá? Muito bem. Essa placa neural, que está vendo um azul mais escuro e um vermelho aqui, é quando a mesoderme, isso aqui tudo era mesentoderme, lembra? Em amarelo. Tudo era mesentoderme. Esse grupo de células aqui se diferencia. Como? É aleatório? Claro que não. Isso está no DNA. Esse grupo de células aqui vai se desenvolver em células nervosas, assim como essa placa neural aqui de cima da ectoderme. Logo em seguida, olha o que acontece, coisa bonita. Olha aqui, ó. Essas células azuis, elas dobram-se, assim como as vermelhas, e formam aqui, ó. Volta, vem para cá. Essas vermelhas vão virar, olha aqui, um conjunto de células que vão ficar no entorno daquilo que tu conhece como tubo nervoso. O tubo nervoso, pessoal, é como se ele pudesse fechar. Aqui, ó, ele vai fechar aqui em cima, ó. As células da ectoderme vêm, fecham a parte externa. Essas células que se modificaram aqui, ó, essa placa neural, essas aqui, ó, tá? Elas vão virar um cilindro. Tudo isso aqui tu imagina em 3D, tá bem? É um cilindro de células e, por fim, nós temos ele fechadinho, o chamado canal neural, o chamado tubo nervoso. Essas células vermelhas que antes eram tudo mesentoderma viraram aquilo que tu chama de celoma, tá? Aqui no interior. Preenche espaços, ok? Deixa tudo prontinho para que os órgãos se desenvolvam, tá? E ainda aqui no meio, logo entre o tubo neural e... Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Logo entre o tubo neural, aqui em cima, e essa estrutura amarela já totalmente diferenciada, que nós já sabemos o que ela faz, o que ela era, né? O que ela era, o que ela é. Agora ela é um intestino propriamente dito, totalmente fechado. Nós temos aqui em róseo, vamos dizer assim, não sei nem que cor que está isso aqui, para vocês, a chamada notocorda. Quando eu falei para vocês que a notocorda dava sustentabilidade, quando eu disse que apoiava o chamado tubo neural, tá? Esse tubo neural repousa sobre a notocorda, tá? Ou seja, a notocorda é como se fosse um apoio para que esse tubo neural fique esticado. Ele é rígido, essa notocorda ela é rígida. Porém, nos mamíferos mais derivados, no nosso caso, por exemplo, a notocorda ela existiu. Nós tivemos notocorda num período muito curto da nossa vida embrionária. Aqui tudo já é embrião, gurizada, tá?
porém ela vai regredindo ao longo do processo. Por quê? Porque logo em seguida, por termos esqueleto ósseo, nós vamos substituir essa notocorda por um tecido ósseo, tá? Que a mesoderme vai desenvolver para proteger esse tubo neural. Tá bem? Este é o processo de neurulação. Começa com a formação da chamada placa neural, a mesoderme se diferenciando junto à placa neural e essa mesoderme dando origem ao celoma, aqui em cima essa placa neural dando origem ao tubo neural e uma porção aqui mais superior, vamos dizer assim, desse arquêntero se separa e dá origem à notocorda e o intestino torna-se completamente sozinho, isolado no corpo do animal. Ok? Tá aqui, ó. Olha só que bonitinho. Esse esquema tá bem mais bonitinho, né? A dobra que é feita aqui, ó, na ectoderma, dobra, formando a placa neural, né? As bordas da placa, as cristas, né? E aqui embaixo, olha aqui, ó, em verdinho, a chamada notocorda. Com o tempo, essas cristas, quando se fecha aqui, né? A chamada placa neural e aí forma o tubo neural, tem diferença, tá? Aqui era uma placa, né? Que ela estava aberta, ela estava aberta e por ela estar aberta ela não era tubo. Quando formou essa borda, essa fossa neural, é possível visualizar isso em fotografias de embrião, tá? Ele vem, quando ele fecha, aí sim forma o tubo, tá bem? Aí é tubo neural. Por aqui começam as ramificações de axônios, né, de neurônios e tudo mais, dando comunicação para o corpo do animal, certo? O processo de neurulação está aqui, o blastóporo, mesoderma, mostrando uma sequência 3D, tá bom? Mostrando aqui a placa, a formação das cristas da placa, olha aqui, ó, bonitinho, e formou o tubo, e aqui embaixo já está em verdinho o celoma. Tá bom? Tá aqui o processo de neurulação. Nós temos aqui só o cordão nervoso, né? Tá aqui ele. E esse desenho já caiu em várias provas. Não só minhas, mas em várias provas de vestibular. O processo de neurulação, ele é um processo em que muitas vezes é dado um desenho e é importante tu reconhecer quem é quem aqui. Tá? Então, sempre lembrando que a notocorda ele é o objeto aqui, ó, o objeto que vai suster o cordão nervoso. Cordão nervoso é uma coisa, a notocorda é outra. Tá aqui a mesoderme, dando origem ao chamado celoma. O que é celoma? É um espaço celular que é destinado ao aumento do corpo do indivíduo. Ele faz com que os órgãos tenham espaço para crescer. Tá? Aqui tem, claro, tem uma nomenclatura muito específica, não tem por que vocês se aterem a isso, tá? Do epímero e do hipômero, tá? Não tem por quê. Eu gostaria que vocês soubessem realmente a localização onde fica o cordão nervoso, notocorda, o tubo digestivo que está aqui, tá? E a cavidade celomática, tá bem? Então, para resumir, o processo de embriogênese, ele vai de zigoto, né, uma célula única, passa para a mórula sob sucessivas divisões celulares, blástula, quando a mórula expande, gástrula, quando ela dobra-se, o nome popular que nós chamamos, popular não, o nome científico nós chamamos de invaginação, ou seja, ela dobra-se para o interior, ela forma a estrutura digestiva gástrica, a gástrula. E a neurula é a formação do processo formação das estruturas nervosas. Todo esse processo é o que nós chamamos de embriogênese. A partir desse momento nós temos um embrião propriamente dito. Tá certo? Pessoal, nós vamos parar aqui pela aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar sobre organogênese. Olha o nome, organogênese. O processo de formação dos órgãos, tá certo? Como que eles são originados no corpo dos animais?
Cada tecido visto, tá, será destrinchado e vocês vão conhecer, a partir de 3 únicos tecidos daquele mesmo embriãozinho, todas as células do teu corpo vão ser formadas, ok? Na próxima continuamos aqui, tá? Abraço, bons estudos!